Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Bianca de Araújo Laureano e esse é o seu canal Justiça em Foco Notícias. Hoje, quinta-feira, dia 12 de dezembro de 2024. Vamos falar sobre TDAH, vamos atualizar a playlist. Sim, pessoal, tem playlist sobre TDAH aqui no canal Justiça em Foco Notícias e, como sempre prometemos, dissemos que toda vez que surgisse alguma informação importante, nós estaremos atualizando a playlist, trazendo informações para vocês aqui, porque é uma das duas características aqui do canal, pessoal, uma proposta do canal é trazer informação, porque a pessoa pensa assim, canal Justiça é só voltado para as questões judiciais. Não, pessoal, é um canal voltado também para a utilidade pública. Então, o TDAH é um tema muito importante para a nossa sociedade e fizemos uma playlist aqui, assim como fazemos as nossas sextas-feiras temáticas. Amanhã, com a graça de Deus, vamos estar aqui fazendo o nosso segundo vídeo. Amanhã, se Deus quiser, tem Dezembro Vermelho, pessoal, é mês de luta contra o HIV e as ISTs, as infecções sexualmente transmissíveis. Mas hoje é dia de falarmos de TDAH, pessoal. Por quê? Saiu uma reportagem hoje no site do G1 com informação bastante importante e preocupante, pessoal. O que acontece? Muitas pessoas, né, se utilizam de redes sociais. É bacana, tem muita informação nas redes sociais, mas infelizmente também tem muita desinformação, muita mentira nas redes sociais, as chamadas fake news, ou até mesmo não é de má fé, são informações que as pessoas colocam de forma errônea. Pessoal, conselho daqui do canal Justiça em Foco Notícia para você. Se surgir qualquer sintoma, qualquer sinal, você que é pai, mãe ou responsável por alguma criança, a escola chamar e dizer para você, olha, eu acho que seu filho, sua filha tem características, tem sintomas de TDAH ou autismo, leve essa criança ao médico, pessoal. É o médico que tem a capacidade de fazer diagnóstico se essa criança tem transtorno de déficit de atenção e hiperatividade ou tem autismo. Se algum profissional tem capacidade de fazer diagnóstico, é um médico, não é vídeo de rede social, principalmente uma famosa rede social que é especialista em pequenos vídeos, né, pessoal? O pessoal usa muito essa rede, ganhando muito dinheiro fazendo pequenos vídeos, fazem sucesso aí nessa rede social. Então, muitas pessoas estão usando essa rede para se informar sobre TDAH, sobre autismo, e estão ganhando em muita desinformação, que no caso pode afetar de forma significativa a vida de quem possui ou não possui TDAH, ou seja, pode receber aí um falso diagnóstico. Como assim, Bianca? Uma pessoa ela pode ser portadora de TDAH e ser, através de desinformação, diagnosticada como não possuindo TDAH, e quem não possui TDAH pode receber aí um falso diagnóstico de que possui TDAH, pessoal. Então, pode ser afetado de forma significativa. Quem possui TDAH precisa de tratamento especializado, então apenas o médico pode trazer para você o diagnóstico preciso, se essa pessoa possui ou não TDAH ou até mesmo autismo também, né, pessoal? Vamos estar abordando também bastante esse tema aqui, né, nessa playlist, né, que é sobre o TDAH. Então, vamos direto ao assunto. Já fizemos um alerta aqui para vocês, né, pessoal? Já pedimos que vocês deixem as redes sociais para buscar diagnóstico. O diagnóstico é feito através de médicos. Eles que foram para a faculdade de medicina, foram lá estudar, se especializaram. Então, são eles que têm a capacidade de fazer o diagnóstico de um portador do transtorno de déficit de atenção, hiperatividade ou autismo. Tá bom, pessoal? Então, vamos lá ao site do G1. Desatenção, hiperatividade, impulsividade. E entenda por que TDAH vai além dos grandes sintomas e é um desafio para médicos e pacientes. Médicos destacam que apenas testes neuropsicológicos não podem determinar os diagnósticos de TDAH isoladamente. Eles fornecem dados, mas diversos sintomas clínicos precisam ser avaliados. Por isso a importância aí, pessoal, de uma avaliação médica, né? Até os médicos dizem que apenas os testes neuropsicológicos não são suficientes. Olha a importância, né, pessoal, da procura do profissional médico, né? Vamos lá. O transtorno de déficit de atenção, TDAH, é uma condição tão complexa que vídeos curtos sobre ele nas redes sociais têm grandes riscos de levarem a conclusões
equivocadas, pessoal. Não basta saber que os 3 principais sintomas de TDAH são a desatenção, hiperatividade e impulsividade. O transtorno vai muito além disso e envolve prejuízos e disfunções cognitivas amplas, com alterações motoras e de linguagens muitas vezes. Além disso, uma pessoa diagnosticada com TDAH não precisa ter os 3 sintomas centrais ao mesmo tempo, necessariamente. Muito bem, pessoal, vamos continuar aqui, né? Levantamentos populacionais sugerem que o TDAH ocorre em cerca de 5% das crianças e 2,5% dos adultos, mas apenas 20% dessas crianças têm, de fato, o diagnóstico. Os tratamentos para o TDAH não levam à cura, mas à melhora dos sintomas e da qualidade de vida. Eles incluem terapia cognitivo-comportamental e medicação farmacológica. Em busca rápida em termos de TDAH, numa rede social, essa aqui é famosa em vídeos curtos, pessoal, não estou falando o nome porque o YouTube corta totalmente o alcance, o nosso canal ainda é pequeno, então precisamos de alcance, né? Mas é uma rede social que todo mundo conhece, é famosíssima em produzir vídeos curtos, né? Começa a conter, então você já sabe qual é a rede, né, pessoal? Então vamos lá. São encontrados vídeos de menos de 1 minuto com cerca de 3,5 milhões de visualizações. Olha qual o perigo, pessoal, que mostram supostos sintomas do transtorno, como pernas inquietas e agitação durante o sono. Mas o diagnóstico envolve a observação clínica de um médico que analisa uma série de sintomas psicológicos que podem suspeitar do transtorno e encaminhar os casos para o médico, que costuma ser um psiquiatra ou neuropediatra, né? Pessoal que vai estar aí acompanhando essa criança, né? Testes neuropsicológicos fornecem os dados, mas não confirmam o diagnóstico isoladamente. O psiquiatra do Hospital Albert Einstein, Elton Yoji Kanomata, explica que muitos pacientes costumam chegar ao consultório acreditando ter TDAH, quando na verdade tem depressão ou ansiedade, que também tem desatenção como um dos possíveis sintomas. A gente tem um fenômeno de influenciadores da saúde mental, que simplificam o assunto. Eles dizem que aquilo é TDAH ou pânico, e adolescentes que estão formando a identidade e passando por sentimentos e emoções desconhecidos acabam acreditando, né? Muitos adolescentes usam e muito essa rede, né, pessoal? Acrescentando aí o psiquiatra de crianças e adolescentes e professor de psiquiatria da USP, Guilherme Polanski. Polanski destaca que a maior parte das pessoas com TDAH não tem diagnóstico. A gente não quer um super diagnóstico, mas a maior parte das pessoas que morrem por causa desse transtorno morre porque não recebem tratamento, afirmou aí o psiquiatra, pessoal. E nessa reportagem que eu estou lendo aqui para vocês, meus amigos, vai abordar o TDAH a partir dos seguintes pontos. Manifestações dos primeiros sintomas. Quando desconfiar da desatenção e da hiperatividade, diagnóstico, tratamento e a legislação. Claro, né, pessoal, não poderíamos deixar, né? Somos, afinal, um canal voltado para a justiça, então vamos falar sempre de lei, né? Muito bem. Manifestação dos primeiros sintomas. Os sintomas geralmente surgem antes dos 12 anos de idade e tendem a melhorar na fase adulta. As crianças que foram diagnosticadas quando chegaram na idade adulta preenchem, por exemplo, 4 ou 3 dos 5 sintomas necessários. Ou seja, os sintomas não desaparecem por completo, mas diminuem. Isso ocorre também porque adultos têm um autoconhecimento maior e aprendem a adotar estratégias para evitar esquecimentos, como lembretes, e retirar do campo de visão itens que possam aí sequestrar a sua atenção. Quando desconfiar da desatenção e da hiperatividade? A seguir, vamos a uma análise do American Psychiatric Association sobre o que configura um padrão persistente de desatenção e ou hiperatividade e impulsividade, que interfere no funcionamento e no desenvolvimento. Segundo o órgão, vários sintomas estão presentes em 2 ou mais ambientes, por exemplo, em casa, na escola, no trabalho, com amigos ou parentes ou em outras atividades. Desatenção. A desatenção é um dos grandes sintomas e dentro dele deve-se ficar atento a, número 1, frequentemente não presta atenção em detalhes ou comete erros por descuido em tarefas escolares, no trabalho ou durante outras atividades. Exemplo, negligência ao deixar passar detalhes. O trabalho lhe é impreciso. Número 2. Frequentemente tem dificuldade de manter atenção em uma tarefa ou atividades lúdicas. Exemplo,
dificuldade de manter o foco durante as aulas, conversas ou leituras prolongadas. Número 3. Frequentemente parece não escutar quando alguém lhe dirige a palavra diretamente. Exemplo, parece estar com a cabeça longe, mesmo na ausência de qualquer distração óbvia. Número 4. Frequentemente não segue instruções até o fim e não consegue terminar trabalhos escolares, tarefas ou deveres no local do trabalho. Exemplo, começa tarefas, mas rapidamente perde o foco e facilmente perde o rumo. Número 5. Frequentemente tem dificuldade para organizar tarefas e atividades. Exemplo, dificuldade em gerenciar tarefas sequenciais, dificuldade em manter materiais e objetos pessoais em ordem, trabalho desorganizado e desleixado, mau gerenciamento do tempo, dificuldade em cumprir prazos. Número 6. Frequentemente evita, não gosta ou reluta em se envolver em tarefas que exijam esforço mental prolongado. Exemplo, trabalhos escolares ou lições de casa. Para adolescentes mais velhos e adultos, preparo de relatórios, preenchimento de formulários, revisão de trabalhos longos. Número 7. Frequentemente perde coisas necessárias para tarefas ou atividades. Exemplo, materiais escolares, lápis, livros, instrumentos, carteiras, chaves, documentos, óculos, celulares. Número 8. Com frequência, é facilmente distraído por estímulos externos. Para adolescentes mais velhos e adultos, pode incluir pensamentos não relacionados. Número 9. Com frequência, é esquecido com relação a atividades cotidianas. Exemplo, realizar tarefas e obrigações para adolescentes mais velhos e adultos, retornar ligações, pagar contas, manter horários agendados. Esses são exemplos, né, pessoal? Atenção! Quando 6 ou mais dos 9 sintomas listados anteriormente persistirem por pelo menos 6 meses em um grau que é inconsciente com o nível de desenvolvimento e tem impacto negativo diretamente nas atividades na infância, pode ser um indicativo de que o paciente tem o transtorno. E vale uma investigação detalhada com um médico. Para adolescentes mais velhos e adultos, 17 anos ou mais, pelo menos 5 sintomas são necessários para fechar o diagnóstico médico. Hiperatividade e impulsividade. A hiperatividade e impulsividade estão entre os sintomas centrais dentro de um conjunto e deve-se ficar atento a, número 1, frequentemente remexe ou batuca as mãos ou pés para se contorcer na cadeira. 2. Frequentemente levanta da cadeira em situações em que se espera que permaneça sentado. Exemplo, sai do seu lugar em sala de aula, no escritório ou em outro local do trabalho em outras situações e que exige que se permaneça em um mesmo lugar. Número 3. Frequentemente corre ou sobe nas coisas em situações em que isso é inapropriado. Em adolescentes ou adultos pode se limitar a sensações de inquietude. Número 4. Com frequência é incapaz de brincar ou se envolver em atividades de lazer calmamente. Número 5. Com frequência não para, agindo como se estivesse com o motor ligado. Exemplo, não consegue, se sente desconfortável e fica parado por muito tempo, como em restaurantes, reuniões, ou podem ser indivíduo como inquieto ou difícil de acompanhar. Número 6. Frequentemente fala demais. Número 7. Frequentemente deixa escapar uma resposta antes que a pergunta tenha sido concluída. Termina frases dos outros, não consegue guardar a vez de falar. Número 8. Frequentemente tem dificuldade para esperar a sua vez. Exemplo, aguardar em uma fila. Número 9. Frequentemente interrompe ou se intromete. Exemplo, mete-se nas conversas, jogos ou atividades. Pode começar a usar as coisas de outras pessoas sem pedir ou receber permissão. Para adolescentes e adultos, pode intrometer-se em ou assumir o controle sobre o que os outros estão fazendo. Atenção! Quando 6 ou mais dos 9 sintomas persistirem por pelo menos 6 meses ou em grau que é inconsciente com nível de desenvolvimento, tem impacto negativo diretamente nas atividades na infância, pode ser indicativo de que o paciente tem o transtorno de hiperatividade, né, pessoal? E vale a investigação médica, né? Muito bem. Características associadas que apoiam o diagnóstico de TDAH. De acordo com a American Psychiatric Association, DSM-5, as características a seguir podem apoiar o diagnóstico. Baixa tolerância à frustração, irritabilidade ou alteração de humor. Desempenho acadêmico ou profissional prejudicado. Comportamento desatento está associado a vários processos cognitivos subjacentes e indivíduos com TDAH podem exibir problemas cognitivos em testes de atenção,
função executiva ou memória. Embora esses testes não sejam suficientemente sensíveis ou específicos para servir como índice diagnósticos. Pessoal, vou continuar a falar mais um pouquinho aqui sobre o assunto, mas antes eu quero convidar você, meu amigo, minha amiga, a se inscrever no canal Justiça em Foco Notícias e ativar o sininho das notificações para ficar por dentro dos nossos conteúdos e deixar o seu precioso like. Não é para mim não, pessoal, é para aí o TDAH. Vamos falar sobre o assunto, deixa o seu like, porque assim o YouTube vai reconhecer que esse assunto contém relevância, que TDAH contém relevância, né, pessoal, e vai recomendar para quem não é inscrito no canal, para pessoas especiais, assim como você, meu amigo, minha amiga, que chegou aqui pela primeira vez em nossos conteúdos. Eu quero te convidar para conhecer os nossos outros vídeos, nossos outros conteúdos. Fique à vontade, comente, deixe seu comentário, que é extremamente importante para nós do canal Justiça em Foco Notícias, e sigam-nos nas redes sociais. Sim, tem canal Justiça em Foco Notícias em todas as redes sociais. Mas vamos continuar a falar sobre TDAH, esse tema tão importante, né, pessoal? Muito bem. Risco aumentado de tentativa de suicídio no início da vida adulta, principalmente quando em comorbidade com transtorno do humor, da conduta ou por uso de substância. Atrasos leves no desenvolvimento linguístico, motor ou social não são específicos do TDAH, embora costumem ser comórbidos. Outros aspectos importantes citados em estudos a partir da observação clínica. Acidentes não intencionais por conta da desatenção são observados já na infância. Ao longo do tempo, o TDAH pode trazer impactos e prejuízos significativos. Um maior risco de acidentes de trânsito e gestações não planejadas é observado na adolescência e no início da vida adulta. Até 50% das pessoas com transtorno apresentam irritabilidade, baixa tolerância a frustrações, sintomas depressivos e ansiosos, de acordo com alguns estudos. Desregulação emocional, falta de motivação, menor qualidade de vida e baixa autoestima. Alterações do chamado sistema de recompensas. Por isso, muitas vezes, as pessoas com TDAH têm problemas com jogos, seja eletrônico, de azar, de aposta e até mesmo problemas com substâncias. Tende o maior uso abusivo de telas e aversão a recompensas futuras. Exemplo, um doce agora tem um valor muito maior do que daqui a algumas horas. Sensação de tédio, de aborrecimento e grande desconforto ao entrar em atividades em que não há recompensa ou prazer. Comportamentos de desafio, opositores e de agressividade verbal e física, muitas vezes também persistem até a idade adulta. Risco aumentado de doenças inflamatórias, autoimunes, obesidade e alterações do sono. A procrastinação é uma queixa frequente de pessoas com TDAH e é um motivo de sofrimento muito grande. Relações familiares frequentemente se caracterizam por estresse com conflitos importantes com a criança e entre o casal, em função de todas as dificuldades que enfrentam no desenvolvimento dos filhos. Um estudo de 2015 sugeriu que TDAH pode surgir pela primeira vez na idade adulta. Um estudo sueco, que incluiu 5 milhões de pessoas de 18 a 64 anos, apontou comorbidades relacionadas ao TDAH, como propensão ao suicídio, depressão, bipolaridade, ansiedade, diabetes tipo 2 e hipertensão, tanto em mulheres quanto em homens. Essas comorbidades foram significativamente maiores em pessoas com TDAH do que em pessoas sem o transtorno. Antigamente, havia a noção de que quem tinha sucesso educacional ou profissional não poderia ter TDAH. Mas a clínica e os estudos mostram que muitas pessoas com transtorno conseguem ter alto desempenho e sucesso e alcançar suas metas, pessoal. É importante dizer que nem todas as pessoas com TDAH se tornam adultos com essa gama ampla de prejuízos, mas aí existem prejuízos que envolvem sofrimento, um esforço e toda uma questão de superação pessoal, destacou o Dr. Polanski, né? O médico explica também que o transtorno é caracterizado por uma desregulação do controle da atenção. O indivíduo tem dificuldade de decidir voluntariamente em colocar ou retirar a atenção em algum estímulo, independentemente do que ocorre ao redor. Isso explica o chamado hiperfoco em pacientes que, quando começam a ler algo que interessa a eles, ficam horas sem perceber o que aconteceu ao redor. O fato do transtorno ser amplamente heterogêneo explica pacientes que processam lentamente a informação e têm sonolência, e outros que são mais agitados, buscam emoções e fazem esportes radicais.
A primeira descrição científica do TDAH ocorreu em 1902, com uma condição que afetava crianças e adolescentes com características de agitação, inquietude e muito relacionadas a prejuízos escolares. Os primeiros estudos que mostraram que a condição também acomete adulto surgiram na década de 1950. Inicialmente, pensavam-se que o TDAH terminava no final da adolescência. De fato, observa-se uma melhora clínica nos sintomas na vida adulta, mas eles não desaparecem por completo. Os sintomas de desatenção tendem a persistir de uma forma mais relativa ao longo do tempo, enquanto sintomas de hiperatividade e de impulsividade melhoram de uma forma bem mais significativa. Cerca de 70% dos pacientes persistem na fase adulta com sintomas subclínicos e associados a prejuízos funcionais. Há uma melhora dos sintomas da capacidade atencional e motora, mas essa melhora não necessariamente se traduz por melhora funcional, explicou o Dr. Polanski. Estudos apontam que pessoas com TDAH têm alterações na área do cérebro, chamada de córtex pré-frontal, que desempenha funções amplas de regulação da atenção, das emoções e de comportamento. Na infância, as crianças com TDAH costumam levantar bastante e ter dificuldades de controle do corpo, tanto em sala de aula como durante as refeições, inclusive. Na adolescência, quando se espera uma autonomia maior, as questões executivas começam a ser muitas vezes a principal fonte de problemas. Nos adultos, as questões executivas muitas vezes são a razão pela qual os pacientes buscam atendimento. O paciente costuma não retornar às ligações, esquece de pagar as contas e de manter os compromissos. Existe uma dificuldade de gerenciar o tempo, fazer planejamentos, manter a organização, manter os pertences, os materiais e roupas em ordem. Nessa fase, a distração com estímulos externos costuma ser chamada de devaneio. Para essas pessoas agitadas e com necessidade de realizar tarefas, ficar parado ou relaxar ou não realizar nenhuma atividade é muito difícil. A impaciência e a dificuldade da espera também são características de quem tem TDAH. O diagnóstico. A investigação do diagnóstico é clínica e precisa ser feita por um médico, como falamos aqui no início do vídeo, né, pessoal? Tem que ser feito por médico. Geralmente um psiquiatra ou neuropediatra. Psicólogos costumam ter conhecimento sobre psicopatologias e muitas vezes podem também suspeitar e encaminhar o caso para um médico. Com testes neuropsicológicos disponíveis atualmente, muita gente entende que se aparecer desatenção no teste é TDAH, mas muitas vezes não é. Assim como uma pessoa pode ter TDAH e não aparecer no teste psicológico, o teste neuropsicológico ajuda no diagnóstico, mas não confirma. Ele fornece dados para serem interpretados numa avaliação clínica. O Dr. Kanamota alerta que a quantidade crescente de médicos mal informados, até médicos, né, pessoal, aí também estão mal informados, precisam aí fazer uma reciclagem e se informar mais sobre TDAH, né? Naturalmente, mal preparados para fazer testes diagnósticos, acabam aí levando a falsos diagnósticos positivos ou negativos. Por isso é importante, pessoal, estar procurando médicos especialistas, porque se vemos nas redes sociais, né, desinformações, né, se nós vemos, vamos falar assim, médicos, né, desinformados que não sabem diagnosticar TDAH, principalmente aí os influencers de rede social, né? Então a gente já vê a disparidade, né? Se um médico às vezes tem dificuldade, imagine um influencer de rede social, né? É isso que nós estamos querendo aqui falar para vocês, né? Medicamentos de primeira linha, como Venvanese, podem piorar outros transtornos mentais, como o transtorno de ansiedade. E é relativamente comum que o TDAH venha acompanhado de algum outro transtorno neuropsiquiátrico, o que traz maiores desafios no momento da investigação, acrescenta aí o Dr. Kanamota. Muito bem. O médico afirma que no caso de crianças é muito comum a necessidade de investigação complementar, com a realização de avaliação neuropsicológica para somar a entrevista médica. Já no adulto, muitas vezes, não há necessidade de avaliação neuropsicológica. Apesar de serem observadas alterações no córtex pré-frontal em pessoas com TDAH, os exames de imagens mais usados em pesquisas não comprovam o diagnóstico. Isso porque identificar alterações nas imagens não levam à assertividade de qual ou quais dos diversos transtornos psiquiátricos estão em questão.
Uma alteração na amígdala, por exemplo, pode ser depressão, síndrome do pânico, estresse pós-traumático. Já uma alteração no córtex pré-frontal pode ser esquizofrenia, dependência química, ansiedade, depressão, TDAH ou outros transtornos complementares aí diferentes. Os médicos destacam que o diagnóstico é importante em qualquer fase da vida para poder iniciar o tratamento. A partir do momento em que o paciente percebe que aquilo que está acontecendo com ele não é algo normal, não está sob o seu controle, isso pode gerar uma sensação de desconforto. Por outro lado, pode levar também a uma frustração, ao saber que por meios próprios, sem tratamento, ele talvez não consiga dar conta do recado. E tem questão de portar um diagnóstico psiquiátrico, que pode levar a estigmas. Muitas vezes, os pacientes tendem a não compartilhar o diagnóstico com outras pessoas, mas hoje já se fala muito mais em TDAH do que no passado, diz o Kanamota, e nós aqui estamos falando exatamente sobre o assunto, né, para quebrar paradigmas, quebrar preconceitos, né, vamos falar sobre TDAH, vamos falar sobre o assunto, né, pessoal. Por isso criamos aí a playlist, né? Vamos falar sobre TDAH. E tratamento, pessoal, para essa condição, né? Porque TDAH não é doença, é uma condição, tá, pessoal? Muito bem. Os tratamentos para o TDAH não levam à cura, mas sim à melhora dos sintomas, como já foi relatado aqui no início da reportagem, na qualidade de vida, né, dos pacientes, com a diminuição do número de acidentes, no uso de substâncias ilícitas e no risco de depressão e até mesmo pessoas tirarem as suas vidas, né, relacionadas a esse transtorno, né, pessoal? Os adultos em tratamento percebem uma nítida discrepância quando os sintomas estão bem controlados, principalmente no ponto de vista familiar e profissional, segundo o Dr. Kanamota. Os tratamentos incluem terapia cognitivo-comportamental, um tipo de terapia que se tenta identificar características e funcionamentos maladaptativos que possam estar relacionados a um determinado transtorno mental ou que facilite a abertura para a persistência de tal. Medicamento psicoestimulante, com metilfenidato, Ritalina ou lisdexamfetamina, Venvanese, desculpa, tá, pessoal? É um trava-língua, mas eu vou estar repetindo aqui para vocês, que é importante, né? Vamos lá. Metilfenidato, que é Ritalina, ou lisdexamfetamina, que é o Venvanese, que são de primeira linha e com taxas de sucesso maiores no controle dos sintomas. É assim mesmo, né, pessoal? Nós que não somos da área científica, ficamos aí com um baita trava-língua, né? Mas aqui nós vamos trazer informação para vocês. Então, são medicamentos que podem ser usados por pessoas que são portadoras aí do TDAH. Quando estes não são eficazes ou não são bem tolerados, podem ser prescrita a atomoxetina, atenta, que é um inibidor seletivo de recaptação da noradrenalina, um medicamento de segunda linha. Também pode ser usada bupropiona, Zetron ou Elbutrin, que é considerado um medicamento de terceira linha e faz parte da classe de antidepressivos. A prescrição dos medicamentos costuma ter pausas nos finais de semana e nas férias, e não existe um consenso sobre a dose máxima dos medicamentos, mas observa-se que a melhora começa a ser menor a partir de doses maiores. Ao prescrever a dose, o médico precisa avaliar o risco cardiovascular, como infarto, por exemplo. O psiquiatra Kanamota destaca que vários fatores precisam ser considerados para avaliar se vale a pena ou não iniciar um tratamento farmacológico. Ele lembra que o risco de eventos cardiovasculares aumenta com o avançar da idade, por exemplo. É preciso também se atentar ao horário da administração do psicoestimulante, para não atrapalhar o sono. A gente está falando de um tipo de condição que tem um comprometimento da capacidade atencional e cognitiva. E a gente sabe que tem um padrão de sono adequado que tende a restaurar isso. Então, uma pessoa com insônia vai ter os sintomas do TDAH piorados, acrescenta aí o Dr. Kanamota. Em casos leves, em geral, o tratamento é menos intensivo, mas a definição do que é leve ela é relativa. Por exemplo, uma pessoa pode manter a atenção necessária numa sala de aula, apesar de eventuais distrações, mas acaba se envolvendo em acidentes de trânsito. Por isso, o tratamento ele é importante.
O movimento social de neurodiversidade é propor que o TDAH e o autismo são variações do desenvolvimento. Um aspecto muito importante é empoderar as pessoas das suas dificuldades e estimular que busquem de uma forma ativa as soluções para as dificuldades e não reforçar o modelo de doença e de incapacidade, que não é doença nem incapacidade, né, pessoal? O uso excessivo de telas pode levar ao aumento da desatenção. Mas isso somente não é TDAH, e isso é avaliado também na investigação do diagnóstico. Legislação. De acordo com a Classificação Internacional da Doença, CID, o TDAH é considerado pelas Organizações Mundiais da Saúde, pessoal, uma condição, né? Mas aqui no Brasil não existe uma legislação que dê a prioridade para pessoas com esta condição. Apesar da reportagem estar falando aqui em doença, né, pessoal? Não é, a comunidade médica rejeita isso como doença. É condição. Muito bem, no ensino fundamental e médio, os alunos com TDAH têm o direito a um tempo maior para realizar provas, mas no ensino superior ainda não há uma legislação para isso. Muito bem, pessoal, esse é o nosso conteúdo de hoje. Vamos estar trazendo sempre aqui para vocês informações. Eu quero agradecer a vocês. Hoje o vídeo foi um pouquinho mais longo, né? Um pouquinho mais de 30 minutos. Mas eu quero agradecer a você, meu amigo, minha amiga, que ficou comigo até o final desse vídeo. Compartilhe esse conteúdo, é extremamente importante. Fique à vontade, comente, deixe seu like, curta, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações, siga-nos nas redes sociais. E não se esqueça, pessoal, fique conosco, porque você sabe, será sempre uma questão de justiça. Obrigada.